Bom dia, vamos então ao momento da nossa lição. Essa nossa lição é a primeira da unidade, desta unidade, e tem como base o estudo do livro de Isaías. Isaías é um livro profético, é um livro que está na coletânea dos profetas maiores. Sabemos que os profetas estão divididos, classificados em profetas maiores e profetas menores. Também sabemos que essa classificação não é pelo valor da mensagem em si, porque a mensagem de Deus, toda ela é valiosa para nós, mas sim pela dimensão da obra. Esse livro tem 66 capítulos. O livro de Isaías também é um livro que nós estamos muito familiarizados com ele, porque ele é muito citado no Novo Testamento, a par com o livro de Salmos e Deuteronômio, são os mais citados. Isaías, o seu nome significa o Senhor salva. Ele viveu e exerceu o seu ministério em Jerusalém, aproximadamente nos anos 740 a 700 a.C. Bom, o tema da nossa lição é Deus confronta o seu povo com as consequências dos seus atos. O textuário da nossa lição é está no versículo 19, que diz assim: se quiserdes, em outras traduções diz, se ouvirdes, obedecerdes, comereis o bem desta terra. Portanto, a ideia de bênção. O contexto da nossa lição vai do capítulo 1 até o capítulo 4 e apresenta a base para todo o trabalho de Isaías. Aqui o profeta estabeleceu um contraste entre o pecado e a rebelião de Judá. Depois de mencionar brevemente os reis que governaram durante o seu ministério, Isaías descreve o caminho pecaminoso de um povo que tinha abandonado Deus. Embora Deus tivesse criado e sustentado e cuidado de todas as maneiras como um pai amoroso, eles se rebelaram contra Deus. Vemos isso no capítulo 1, o versículo 2. E continua no versículo 3 e diz: piores que os bois e jumentos, que pelo menos conhecem quem os alimenta. Vamos então passar a ler o texto base da nossa lição. Vamos ler os primeiros versículos de 10 a 15. E diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Somorra. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, e o incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Tudo isso é que nós acabamos de ler, essas palavras, essa mensagem de Deus para o povo de Judá. E a nossa revista põe um título de Rituais Vazios, e é isso que nós vemos e sabemos que é isso que Deus reclama do povo. Não agrada a Deus esses rituais vazios. A palavra ouvir a palavra do Senhor, este verbo ouvir, não deixa margem para dúvida. O povo precisa mesmo ouvir e obedecer a palavra de Deus. A referência a Sodoma e a Gomorra mostra como o caminho de Judá estava depravado, como eles estavam desviados do caminho de Deus e também como eram sérias as consequências dessa atitude. Os sacrifícios que é mencionado também aqui deviam ser a expressão verdadeira da dedicação a Deus.
mas Deus sabe o que se passa no coração do homem. A lei mandava realmente, estes versículos de 13 a 15, vemos que o Senhor ordena enfaticamente que o povo pare de levar ofertas ao templo, que eram inúteis. E a lei determinava essas festas. Fala da convocação, das luas novas, dos sábados, da festa do tabernáculo, a festa da Páscoa. Sabemos que eram Deus que tinha determinado, mas para ser um gesto de gratidão a Deus, para ser feito com o coração, para as pessoas se juntarem, se reunirem uns com os outros, estarem uns com os outros perante Deus, num gesto de gratidão a Deus. Mas sabemos que isso estavam, como o Senhor descreve aqui, isso não me serve de nada. Isso são rituais vazios de coração. O coração não estava na atitude, o coração não estava naqueles gestos que eles faziam para Deus. E a forma exterior não consegue esconder o coração para Deus. E Deus estava a ver os motivos egoístas que levavam o seu povo. E ele então determina enfaticamente que não levem isso ao templo, não façam mais esses rituais onde não tem o vosso coração. O salmista, no Salmo 24, versículos 3 e 4, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? O versículo 4 responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. É assim que Deus nos quer na sua presença. Isso é a verdadeira dedicação ao Senhor. Os versículos 16 e 17, o Senhor dá 9 ordens para o povo corrigir os seus caminhos e se mostrar como verdadeiros seguidores. O versículo 16 assim: lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E depois diz-nos, essas coisas nós temos que deixar de fazer e, no entanto, outras coisas a fazer, que é: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. É simples como isso, mas tem que ser de coração. E é isso que Deus quer de nós. É essa a verdadeira adoração ao Senhor. Isso é que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que até Paulo fala na sua carta aos Romanos. Isso é que é a verdadeira entrega a Deus. Vamos ver então o versículo 18 e continua no mesmo sentido. O que é preciso o povo de Judá fazer? E diz assim o versículo 18: vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Vemos aqui a necessidade que existe de arrependimento. Era necessário que o povo de Judá se arrependesse. Nós vemos aqui o vinde de Deus. Deus convida a ir. E esse vinde, o convite de Deus é sempre um imperativo. Não é bem assim, venha, talvez sim. Não, é um imperativo. Em Atos 16:31, quando o carcereiro perguntou o que é necessário, sabemos, não é, do acontecido, não é, do relato, sabemos que estava preso Paulo e Silas e as prisões foram abertas, o carcereiro ficou com medo, viu a ação de Deus ali na vida de Paulo e de Silas e perguntou o que é que preciso fazer para ser salvo, e Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Portanto, é um imperativo, crer, vem a mim. E é sempre assim. Então Deus aqui convida o povo de Judá a ir até ele e a se arrepender. Portanto, essa necessidade de arrependimento. Esta passagem que nós lemos aqui, todos esses versículos, leva-me, não sei porque, leva-me ao livro sem palavras, faz-me pensar. Não sei se a Clarinha pensa o mesmo, que a Clarinha que é mestra no livro sem palavras, mas faz-nos lembrar o estado degradante em que o povo estava e que havia necessidade de uma limpeza, de uma lavagem pelo sangue de Jesus.
e depois o sangue de Jesus nos purifica, nos lava e nos torna brancos. E depois temos a recompensa final, que é o céu. Vamos então já para a meta final da nossa lição. Vamos ver os versículos 19 e 20. O versículo 19 diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O se quiserdes e ouvirdes, portanto, aquela ideia, se quiseres, escolhe, e ouvires naquele sentido de obedecer, e dá-nos a ideia também de bênção. É o versículo que nós já lemos, que era o texto áureo da nossa lição. O versículo 20 diz assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Portanto, nós vemos aqui que o Senhor confronta o seu povo com a escolha. Ou se arrependem e se obedecem, e usufruem das bênçãos de Deus. E quando falamos aqui em bênçãos, não pensamos em posses, em ter alguma coisa. Por exemplo, na bênção de Deus, que é a vida com Deus, uma vida eterna que começa aqui, esta vida de qualidade com Deus, e ou recusam e enfrentamos e confirmamos, andamos na rebeldia, andamos contra Deus e sofremos as consequências. As consequências são essas, é a mesma coisa, é o contrário, aliás. Somos afastados de Deus nesta vida, andamos sem Deus e a vida eterna também sem Deus. Realmente, esse confronto da escolha ao arrependimento, Isaías estava a falar com o povo de Judá, mas a palavra de Deus mantém-se da mesma forma, e essa necessidade de arrependimento, de obedecer à palavra de Deus, mantém-se e vai se manter eternamente. É uma necessidade que nós temos de fazer essa escolha, de nos arrependermos e de obedecermos à palavra de Deus, e que assim seja nas nossas vidas.